Pensa num cenário onde você está totalmente motivado, as coisas estão começando a engrenar, você está estudando, você está aplicando, você está querendo fazer e pôr energia lá. E mesmo assim as coisas não acontecem. Você está dando o seu máximo, mas mesmo assim você não tem a recompensa. Isso daí é um dos fatores que mais fazem a pessoa desmotivar sobre algo que ela está fazendo, uma empreitada, um trabalho e tudo mais. Eu quero falar um pouco sobre isso. O que fazer, o que a gente tem que fazer quando a gente está se esforçando para algo, mas a parte motivadora dela não está vindo, a recompensa, por assim dizer. Esse é um dos pontos que mais vão impactar durante a sua vida e você, que vão mais atrapalhar você de chegar aonde você quer chegar. Pensa assim comigo, eu quero ser milionário. Você planejou que em 2, 3 anos você vai ser milionário. Deu 4 anos e nada ainda. E aí? Cadê a motivação sobre isso? Para entender um pouco mais como a mente funciona, né? A gente tem a visão de que o nosso cérebro funciona da seguinte forma: para a gente tomar uma ação, para a gente realmente agir em nossa vida, a gente precisa necessariamente de uma dopamina. Como assim a dopamina? Como que ela funciona? Quando a gente projeta algo, quando a gente visualiza algo que vai ter a recompensa, aí sim vem a visão da dopamina, aí sim vem a dopamina para a gente agir. Porra, vamos pôr assim, um cenário assim voltado para o vício. A gente vai ver lá e tá andando e tal, né? Daí a gente vê um cara fumando. Você é um fumante. Então você olha o cara fumante, você visualiza aquilo ali, você visualizou o cara fumando e tudo mais, e você projeta, porra, eu quero fumar também. Então a motivação, a dopamina foi liberada naquele momento enquanto você projetou a sua recompensa. Logo mais você se sente motivado para agir. Então você age, vai lá na mercearia, vai onde for, compra o cigarro e começa a fumar. E assim funciona o sistema de recompensa dentro do nosso cérebro. Isso daí eu falei um vício, né? Pode citar para outros vícios também, uma cerveja e tal. Pornografia é muito fácil isso, pô, na rede social qualquer coisa vem uma mulher seminua toda santa hora, seja uma conhecida ou seja uma pessoa aleatória lá, num comercial, o que seja. Sempre vai ter isso, então sempre vai ter essa visualização e sempre vai colaborar, vai ser um gatilho para o seu vício. Entendeu? Entendeu como funciona a questão do vício, dopamina? Agora pensa assim comigo. Você quer ganhar dinheiro, você quer se tornar milionário. Bem escrachado o negócio, mas é tipo isso. Você está querendo ser milionário, então você começa a estudar sobre marketing digital. Foi mais milionário do mundo, né? Marketing digital. Aí você começa a estudar e tal, você começa a aplicar as coisas que eles falaram que você ia ser milionário quando, sei lá, subisse uma campanha, um anúncio. E você foi lá e subiu um anúncio e não. E aí? Não teve aquele. O dinheiro, cadê o dinheiro? Cadê o milionário agora, né? A sua dopamina foi ativada em base de procurar aquela recompensa. Mas quando você libera aquela dopamina para agir, tomar uma ação, para você conseguir ter a recompensa, e você não tem a recompensa, o que vem é a frustração. Então você fica frustrado porque simplesmente você não conseguiu ter a recompensa em base da sua dopamina. Então pensa comigo, não, beleza, acontece, aí você vai lá e faz de novo. 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 E adivinha, você vai lá e para. Agora você para. Porque o seu cérebro já começa a falar assim, porra, não tem por que agir. Eu vou liberar a dopamina, mas eu não vou ter a recompensa necessária. Então, por que eu vou fazer isso? Isso é um ponto que pega nós. Então, neuroquimicamente, a gente repetir uma ação com base a algo que, e logicamente, não vai ter uma recompensa, né? Você já percebeu isso? Que vai ter uma falsa jornada aí, que não vai ter recompensa. E então o seu cérebro vai trabalhar para você simplesmente não agir mais. Você não ter mais essa motivação. Se você não tem a motivação, você não tem um motivo para ação. Então você não age.
Entende? Entende o quão impactante é essa questão? Então, simplesmente você está preso à sua dopamina. Mas aí, a gente para a história por aqui? Não. Porque se você está falando isso, Felipe, porque tem muitas pessoas por aí, por exemplo, esse cara aqui, que é o cara que fez o McDonald's crescer, ou esse cara aqui que do meu lado, aqui, o Elon Musk, né? Que mesmo com as probabilidades muito baixas de ele realmente virar o seu jogo no momento que ele estava da vida dele, ele realmente virou. Porque pessoas como essa, você vê até uma pessoa, são pessoas lógicas, assim, com um perfil mais lógico, né? E o que essas pessoas fizeram? Fizeram um planejamento, fizeram bater os OKRs, fizeram os indicadores para chegar à sua meta, trabalhar numa estratégia bem elaborada e tal, né? Pode ser até que sim. Pode ser até que eles fizeram isso daí, né? Principalmente o Elon Musk, é bem provável que fez algo desse gênero, porém, não foi o fator que fez isso, porque se eles não fariam isso, esse planejamento e tal, se eles não tivessem mais motivação de ver todas as vezes vários e vários planejamentos dando errado, várias vezes. Então eles não teriam motivação para fazer um planejamento para dar certo. E tá entendendo? Então qual que é o fator? Qual que é o fator que realmente impacta? É a fé. Sim, exatamente a fé. A fé, se você parar para estudar e entender um pouco mais, isso daqui é um fator intrínseco dentro do ser humano. O ser humano precisa de uma fé. Ele intrinsecamente precisa de uma fé desde os primórdios, desde quando eles eram neandertais, homens da caverna, ou estava em transição para Homo sapiens também. Todas essas raças de seres humanos, né, eles tinham como fator a parte da fé, que começou com uma tribo, no livro Sapiens ele fala muito sobre isso, né? Que poderia ter começado com um pedaço de madeira que esculpiram lá e fizeram um totem, esse totem era o deus deles, começaram a projetar isso, projetar nos primórdios, tipo, o deus da água, deus da terra, deus do furacão, o que seja, né? São esses deuses aí, né? E eles começaram a projetar dessa forma. Mas a fé é biologicamente dentro do ser humano. E você até mesmo, sei lá, você que é ateu, não acredita em uma religião em si, né? Você tem que entender que você também tem fé. Às vezes sua fé é tão grande na ciência, que em si, a ciência, muitas das coisas que ela tem como teoria, é basicamente uma teoria, não é um fato, não é uma coisa. Tipo, vamos pôr assim um cenário Big Bang, né? O Big Bang, sim, é uma teoria muito plausível, com muitos dados e muitos direcionamentos, mas não é 100% comprovado, fidedigno, que realmente o mundo veio do Big Bang. Mas com base, as ciências, estudos e todos os pontos, traz a visão que esse é o fator, vamos dizer assim, esse é o cenário mais provável de ter acontecido, mas não exatamente é o que realmente aconteceu. Então você tem uma fé enorme nisso aqui. Você tem várias fé em coisas que são teorias e não exatamente são exatas. Que tem dentro da ciência, que tem dentro de outros pontos. E você põe uma fé enorme nisso e você nem percebe que isso é o condicionamento de uma fé. Então até você que é ateu, você tem fé. Não faz nem sentido você questionar o fato de você ter fé. Tá entendendo? Às vezes você. Enfim, não vou estender muito nesse ponto. Mas a fé é o ponto principal. E a fé em si não é só uma condição religiosa, mas acreditar em algo que ainda não é palpável. Um melhor exemplo como isso, né? A gente pega aqui o Elon Musk mesmo, né? Ele fez o famoso foguete que dá ré, né? Ele teve essa capacidade de fazer esse foguete que antes, teoricamente, chegou uma época que o pessoal falava que era impossível, era improvável. Depois era extremamente difícil. Na hora que vê, alguém fez isso daqui. Então, muitas vezes vão ter a racionalidade, o conceito de ciência, o conceito do que é racional a primeiro momento, de primeira vista, de primeira perspectiva, tem a mostra que algo não dá para ser feito. Isso não dá para ser feito. Mas por que mesmo uma pessoa tão racional como Elon Musk, ele age em torno de uma coisa que não
não é palpável ainda, é irracional. Uma ação em base de algo irracional. E você pensando em uma ação em base de algo irracional, é uma coisa errada a se fazer. Mas como que é errado se fazer se o cara fez um foguete que dá ré e depois ele ganhou vários dinheiro da NASA, né? Patrocínios da NASA. Por que esse cara fez isso? Porque ele tomou uma coisa que racionalmente inicial não é para ser feito. Mas com a fé em algo que ainda é ilógico, que não é visível, ele conseguiu visualizar isso e ter uma fé enorme em base disso. É daí que eu quero chegar. Aqui que tem que ficar a sua fé. Você tem que ter fé, você tem que fazer a sua parte. Puxando agora para o lado cristão, né? Quando você ora para Deus, pedindo, Deus, me ajuda a ter uma prosperidade financeira. Você vai ficar coçando o saco o dia inteiro lá, só de boa ali, relaxando, esperando vir o dinheiro. Não. Você não vai fazer isso. Você vai agir, você vai ter que criar um planejamento, você vai construir um trabalho, você vai ter que estudar bastante sobre isso, vai ter que se aprofundar, vai ter que construir relações com outras pessoas dessa área, para daí sim você conseguir ter, mesmo com a fé, ter a tomada de ação para chegar nesse caminho. Funciona exatamente no conceito de fé em geral. Você vai ter que ter uma fé sobre aquilo, mas agir em base daquela fé. Não esperar que você chegue lá sozinho. Entendeu? Então, pense comigo. Você está tendo fé no que faz? Talvez nada está dando certo. Eu aqui pro canal, eu tô 3 meses postando aqui. Eu não tenho uma recompensa, tipo, forte, fidedigna, para mim continuar gravando. Pelo menos nesses primeiros 3 meses, eu não tive resultados expressivos. Então, teoricamente, não faz sentido eu projetar dopamina para mim continuar gravando. A visão é essa. Porém, eu tenho uma fé, uma fé que eu vou chegar num momento que isso daqui vai dar um retorno muito maior do que eu estou imaginando agora no momento. Eu tenho uma fé que eu vou ter um crescimento exponencial em algum momento desse projeto. Eu tenho essa fé. Ela não tem uma base tão lógica. Eu tenho alguns conceitos, tenho alguns estudos de caso, eu tenho um planejamento a ser seguido, uma estratégia e tudo mais. Porém, não é claro, não é visível aos olhos que eu realmente vou chegar aqui. Mas a minha fé está me condicionando a seguir esse caminho, mesmo com não tendo uma base tão lógica, tão real de que eu vou estar aqui. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Tenha fé. Esse cara aqui, o cara velho pra caramba, nunca teve tantos resultados na vida. Lá para os seus tantos anos, lá 50 anos, não lembro exatamente, ele realmente conseguiu encontrar um produto, encontrar uma mercadoria que realmente deu resultado, que é o McDonald's. Então ele comprou uma franquia dos caras lá e depois começou a crescer e se tornou o McDonald's que é hoje, trazendo câncer e obesidade para o mundo inteiro. Aí, ó, se ele não teria a fé, se não tivesse a fé, ele não ia conseguir deixar todo mundo obeso, entende? Então ele teve que ter fé pra caramba para chegar nisso. O Elon Musk, esse cara, se a gente pensar em multiverso e infinitas probabilidades, em pequenas porcentagens esse cara se tornaria o cara mais rico do mundo. Em pequenas porcentagens esse cara se tornaria essa pessoa. Porque era muito ilógico ele ter conseguido bombar com a Tesla. Ele vendeu o PayPal, conseguiu bombar com a Tesla, conseguiu bombar com a SpaceX, agora está crescendo com outros pontos. Ele foi um dos primeiros patrocinadores e fundadores da OpenAI, né, que tem o ChatGPT. E está entendendo aqui os pontos que o fator principal muitas vezes vai ser a fé? Tudo vai estar contra você. Mas se você tem fé, você vai conseguir chegar lá. Então foque nisso. Eu vou construir a minha fé. Com a minha fé, eu vou chegar aonde eu quiser.
mesmo que os fatores, a lógica, as condições não estejam a meu favor, com a fé que eu vou construir na minha pessoa, no que eu desejo, no meu Deus lá em cima, eu vou chegar lá. Entende? Esse é o ponto principal desse vídeo. Busque a sua fé, fortaleça a sua fé. Então, mesmo em condições precárias, você vai dar o máximo, você vai conseguir chegar onde você quer. Fechou? O vídeo de hoje é sobre isso. Construa a sua fé. Obrigado por você ter escutado. Compartilha, curte, porque esse canal ainda é pequeno, mas eu quero crescer, porque eu tenho uma fé enorme que ele vai crescer. É isso, obrigado e tchau!